E ainda sobre as repercussões da condenação do ex-presidente Bolsonaro, vamos conversar agora com um convidado, o deputado federal Marco Feliciano, do PL de São Paulo. Deputado, bem-vindo mais uma vez ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui. Aliás, hoje é um dia muito triste para nós, então o prazer está diminuído. Mas eu estou à sua disposição. Nós acompanhamos, inclusive, várias repercussões ao longo do dia, publicações que, inclusive, o senhor chegou a fazer também nas redes sociais, destacando que essa talvez tenha sido a maior injustiça cometida pela justiça na história. Queria saber agora como que a direita vai se organizar daqui para frente. Já tem um caminho previsto ou as coisas ainda precisam assentar um pouquinho? Nesse momento nós estamos meio perdidos, essa é a verdade, né? Porque primeiro que nós ainda estamos sarando da derrota da eleição, que nós não esperávamos que fôssemos perder a eleição. E de repente, logo na sequência, esse julgamento aí às pressas, assodado, né? O ministro Alexandre Moraes tinha em mente já que daqui 2 ou 3 meses mudaria a presidência do TSE, e por conta disso, sabendo que seria, eu acho que o ministro Cássio Nunes, então ele apressou essa votação. Já era dado como certo a cassação do presidente Bolsonaro, mas nós não nos reunimos ainda para conversar porque havia aquela fagulha de esperança, né? Nós ainda estávamos esperando que alguma coisa pudesse acontecer, ou que algum dos ministros pudesse pelo menos ter pedido vistas, que ganharíamos aí mais um período de 60 dias no mínimo para podermos acertar alguns passos. A oposição no Congresso Nacional deve se reunir na próxima semana. Vocês viram aí que já existem algumas movimentações dentro da própria oposição, com a apresentação de projetos de lei para anistia, né? Apesar que isso não passa de um ato político, nós sabemos que não há força dentro do Congresso para aprovar isso, e nem ânimos, né, para aprovar isso. Então, hoje é um dia muito triste para todos nós. A injustiça praticada contra o presidente Jair Messias Bolsonaro é única em toda a história. Um presidente probo, um presidente que não roubou, um presidente que não desviou bilhões de reais dos cofres públicos, um presidente que foi caçado por falar, por expressar a sua opinião, por fazer uma reunião com embaixadores. Lembrando que 2 meses antes, o ministro Fachin, do Tribunal Superior Eleitoral, marcou uma reunião também com os embaixadores e ninguém foi contra ele. 2 meses depois, o presidente Bolsonaro fez uma reunião também com os embaixadores e, por conta disso, ele foi cassado. Perseguição política. Deputado, peço licença rapidinho só para dar as boas-vindas a quem estava acompanhando a Voz do Brasil na nossa rede de rádios e agora está conosco aqui no Jornal Jovem Pan, acompanhando os principais destaques do dia. Seguimos entrevistando o deputado federal Marco Feliciano, do PL de São Paulo, repercutindo a decisão do TSE que tornou Bolsonaro inelegível pelos próximos 8 anos. Vou abrir agora para a participação dos nossos comentaristas. Começo com você, Kobayashi. Pastor Marco, boa noite, um prazer falar contigo. Sei que o momento, como já disse, é de lamento dos aliados do ex-presidente Bolsonaro, mas daqui a pouco o jogo precisa continuar justamente para que todo esse período de levantamento desse movimento não seja perdido. Na sua opinião, quem deverá ser o escolhido para a sucessão do ex-presidente Bolsonaro na figura de líder da direita em uma possível candidatura em 2026? A grande imprensa, Kobayashi, ela já começa a citar nomes, né, como Tarcísio, o próprio governador Zema, Michele Bolsonaro, mas eu quero ficar aqui na expectativa do que disse o presidente Bolsonaro a Mônica Bergamo. Ele disse que ele tem uma bala de prata na mão, né, ele tem o pulo do gato. Então, nós não sabemos o que é, então eu prefiro não antecipar, né, até porque as coisas, na política é tudo muito dinâmico, né? Você acorda de uma forma e à noite já está de outra forma. Esses 3 nomes que eu falei, Tarcísio, Zema e Michele, caíram no gosto e na crença dos conservadores, são pessoas que têm o respeito de todos nós, mas tudo pode mudar. A política ela é muito dinâmica. Dora Kramer, sua vez. Boa noite, deputado. Eu queria saber o seguinte, tudo bem, o senhor diz que não é hora ainda, vamos respeitar, está um período assim de luto, mas não adianta, na política a gente quer saber o que vai adiante, o que vai à frente. Muito se fala, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, como senador Ciro Nogueira, Valdemar da Costa Neto,
falam em que ele será um excelente cabo eleitoral. Como é que seria este papel? O que exatamente se quer dizer quando se diz aliados, não adversários, que Bolsonaro é melhor cabo eleitoral até do que candidato? Eu não concordo muito com essa frase. Para mim, ele era o candidato perfeito, era o candidato que, se fosse hoje as eleições, ganharia do Lula, até porque a maioria das pessoas que fizeram o L começaram a enxergar quem é, de fato, esse líder da esquerda brasileira que, de repente, resolveu colocar para fora todos os seus pensamentos sem fazer nenhum tipo de reserva, né? Inclusive relativizando a nossa democracia, falando do que ele pensa sobre aborto. Ele deu uma declaração essa semana no Foro de São Paulo, que até ontem era fake news para todo mundo, e de repente agora a grande imprensa é obrigada a falar que existe de fato, né? Não era história de carochinha, e lá ele disse que ele tem orgulho de ser comunista, e se não me falha a memória, o comunismo ele é quase que antagônico à democracia. Então as pessoas, se a eleição fosse hoje, o presidente Bolsonaro seria, eu acredito que ele ganharia hoje uma perspectiva assim muito grande. Todavia, vamos para o plano B. Uma vez inelegível, ele se torna o maior cabo eleitoral que qualquer partido já teve na história. Não apenas um partido, né? Um movimento conservador. Porque ele é o pai do movimento conservador moderno brasileiro. Ele elegeu quase que sozinho uma bancada de quase 100 deputados, 99 deputados na Câmara Federal, mostrando assim a sua força. Elegeu o Tarcísio como governador do estado de São Paulo. Tarcísio era chamado de azarão no início e, de repente, surpreendeu a todos com a sua votação. Então, Bolsonaro, ele já é, por si só, um grande cabo eleitoral. Agora, imagine as pessoas olhando para ele como um mártir, como alguém que foi injustiçado. A palavra dele vai ser ordem. Como ele é o capitão, ele vai ficar como um timoneiro, né? Ele vai pegar o timão na mão e vai guiar o barco. Então, nós esperamos que saia da boca dele as pessoas que ele vai querer apoiar nesse momento. As eleições municipais estão chegando. Eu temo, porque a Justiça do Brasil hoje, a gente pode nem comentar aqui, porque eu posso amanhã acordar com a Polícia Federal na porta da minha casa, mas eu acredito que esse é apenas parte do plano. Primeiro, deixam ele inelegível. Na sequência, pode querer armar alguma coisa para prendê-lo. E se prendê-lo, aí sim, nós perdemos nosso cabo eleitoral que ficaria atrás das grades. Recebi aqui milhares de mensagens de amigos pedindo para que eu falasse ao presidente, para que ele começasse a pensar, inclusive, em sair do nosso país, né? Por causa que as injustiças podem aumentar, mas só ele pode decidir isso. Bom, conversamos agora com o deputado federal Marco Feliciano, do PL de São Paulo, repercutindo a decisão do TSE que tornou Bolsonaro inelegível. Deputado, bem-vindo sempre ao Jornal Jovem Pan. Boa noite e bom fim de semana. Muito obrigado e meus pêsames aqui para mais de 58 milhões de brasileiros que apostaram em Bolsonaro para ser nosso presidente novo e agora acabou ficando inelegível. Boa noite. Dora Kramer, a gente está repercutindo tanto sobre o impacto ou os possíveis impactos dessa decisão do TSE na vida de tantos políticos da direita, da esquerda, mas e para a política eleitoral? Algo muda? Olha, seria muito bom que mudasse. Esse julgamento impõe à Justiça Eleitoral a necessidade de que ela tenha um olhar mais rigoroso sobre a conduta de governantes, presidentes, governadores, prefeitos, porque o uso e o abuso do poder político e econômico e eleitoral, principalmente em épocas de reeleição, em campanhas de reeleição, ele graça. Então, para que esse julgamento não fique como um juízo de exceção, será determinante, será essencial que a Justiça Eleitoral daqui em diante ela use esse julgamento, esses parâmetros como algo didático, para que, no lugar de se falar que a reeleição é o maior mal da política brasileira, ora, a reeleição existe desde 97 só, sabe? E aí os males da política brasileira começaram em 97. Ora, veja, não é isso. Em vez de se falar nisso, seria bastante interessante, indispensável até, que se começassem a usar outros parâmetros muito mais rigorosos para que os governantes que concorram, que podem concorrer no cargo à reeleição,
eles tenham um comportamento muito mais adequado, sob pena de sofrerem penalidades rigorosas como essas que a gente está vendo. Eu acho que isso daria uma boa ajustada no Instituto da Reeleição.